A História dos Apóstolos apresenta Simão Pedro, a rocha. Nome: Simão Pedro. Ocupação: pescador. Características principais: impulsivo. Mais tarde se mostrou corajoso ao pregar a respeito de Jesus. Principais eventos em sua vida: um dos 3 discípulos mais íntimos de Jesus reconheceu Jesus como sendo o Messias, negou a Cristo e se arrependeu, pregou o sermão no dia de Pentecostes, foi um dos líderes da igreja em Jerusalém, batizou gentios, escreveu as epístolas 1ª e 2ª Pedro. A história: o apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Pedro também é chamado na Bíblia de Cefas, Simeão e Simão. Neste vídeo conheceremos mais sobre o apóstolo do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro era natural de Betsaída, na época uma aldeia de pescadores não muito distante de Cafarnaum, e que ficava na região costeira do Mar da Galileia. Alguns sugerem que sua residência realmente fosse em Cafarnaum, e Betsaída apenas sua aldeia de origem. O apóstolo Pedro era irmão do apóstolo André, um pescador de profissão assim como ele. É bem provável que seu pai, Jonas, também fosse um pescador. O apóstolo Pedro era casado, tendo sido sua sogra curada por Jesus. Além disso, é possível que sua esposa frequentemente o acompanhasse em viagens ministeriais na igreja primitiva. Pedro possuía uma educação considerada limitada, e falava o aramaico com forte sotaque da região da Galileia, idioma que também utilizava para ler e escrever. No entanto, Pedro também falava um pouco de grego, muito provavelmente por conta de sua profissão que exigia constante contato com os gentios. O grego era muito utilizado na época, sobretudo nas cidades de Decápolis. Pedro, Cefas, Simão e Simeão. Como já foi dito, o apóstolo Pedro é chamado por outros nomes na narrativa bíblica. Possivelmente seu nome original era o hebraico, Simeão, utilizado originalmente em alguns textos do livro de Atos dos Apóstolos. E talvez ele tenha adotado o grego, Simão, com pronúncia semelhante. Quando ele se encontrou com Jesus, o Senhor o chamou de Cefas, do aramaico, Kefa, que significa rocha ou pedra, que em sua forma grega é Petrus, ou seja, Pedro. O significado desse título se refere ao fato de que Pedro se tornaria firme como uma rocha, ao invés de uma pessoa com temperamento inconstante. A personalidade do apóstolo Pedro. Considerando todas as referências sobre o apóstolo Pedro, disponíveis em todo o Novo Testamento, os estudiosos entendem que ele foi um típico homem do campo, uma pessoa simples, direta e também impulsiva. Parece que ele também possuía uma aptidão natural para exercer liderança, talvez por ser caloroso, vigoroso e normalmente comunicativo. Em algumas ocasiões, sobretudo no episódio que envolveu a traição de Jesus no Getsemane, Pedro se mostrou emotivo e autoconfiante. A escolha do apóstolo Pedro como discípulo de Jesus. O Evangelho de João relata um primeiro contato entre Jesus e Pedro, por intermédio de seu irmão, o apóstolo André. Esse contato ocorreu antes do início do ministério do Senhor, na Galileia. Depois disto, Pedro e André continuaram com a pescaria durante um período de tempo, até que receberam o convite de Jesus, enquanto estavam pescando no mar da Galileia. Mais tarde, Jesus escolheu 12 homens entre aqueles que o seguiam, para serem seus discípulos mais próximos. Assim, também era um dos 3 que sempre estavam mais próximos do Senhor. O apóstolo Pedro durante o ministério de Jesus. Pedro teve uma participação muito ativa e significante durante o ministério de Jesus. Em muitas ocasiões, agiu como porta-voz dos 12. Pedro foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Foi ele também, juntamente com Tiago e João, que estiveram com Jesus no episódio da Transfiguração. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles achavam que ele era, Pedro foi o primeiro a responder, confessando que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Jesus atribuiu a resposta de Pedro como uma revelação de Deus, que foi dada a ele. Nessa mesma ocasião, Jesus pronunciou a famosa frase:
Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. O apóstolo Pedro ouviu, diretamente de Jesus, a ordem: apacenta minhas ovelhas, em João 21, 17. Pedro também aparece, de forma bastante ativa, durante a narrativa dos últimos momentos do Senhor Jesus, antes da crucificação. Juntamente com o apóstolo João, Pedro recebeu a incumbência de organizar a última ceia em Jerusalém. Inicialmente ele também se recusou a deixar que Jesus lhe lavasse os pés, mas foi advertido sobre a importância e a necessidade daquele ato do Senhor. Pedro também foi o discípulo que, conforme Jesus havia dito, o negou 3 vezes antes que o galo cantasse. Na ocasião que envolveu a prisão e crucificação do Senhor Jesus. Na verdade, essa sua negação nos mostra diretamente, com o comportamento valente e violento, que ele demonstrou ao cortar a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, durante a prisão do Senhor. Diante do olhar de Jesus, Pedro se arrependeu profundamente, por o ter negado. É possível que Pedro tenha testemunhado a crucificação. O ministério do apóstolo Pedro, na igreja primitiva. O apóstolo Pedro foi o primeiro a pregar o Evangelho, no dia de Pentecostes. Cerca de 3.000 pessoas se converteram naquela ocasião. Até o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro aparece com bastante destaque. Durante os primeiros anos, ele foi o líder da igreja em Jerusalém, mas vale lembrar que o apóstolo Tiago, por sua vez, foi quem liderou o concílio de Jerusalém. Pedro foi quem fez a exposição da necessidade da escolha de outro homem para o lugar deixado por Judas, e Matias foi o escolhido. Durante o ministério do apóstolo Pedro, ocorreram grandes milagres. Foi o apóstolo Pedro quem disse as conhecidas palavras: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3, 6. Dentre esses milagres, também se destaca a ressurreição de Dorcas. Pedro também foi quem disciplinou os perversos e mentirosos Ananias e Safira. Por conta do pecado que praticaram, ambos foram mortos de forma sobrenatural. Na época da forte perseguição em Jerusalém, após a morte de Estevão, Pedro também estendeu seu ministério a outros lugares, como em Samaria, em decorrência da grande evangelização de Filipe, nas cidades costeiras de Lídia, Jope e Sarona. É possível que nesse período, Tiago então tenha assumido a liderança em Jerusalém. O apóstolo Pedro também foi o responsável por anunciar as boas novas à família de Cornélio em Cesareia. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo informa que Pedro também esteve em Antioquia. A morte do apóstolo Pedro e o final de seu ministério. Após 50 anos depois de Cristo, Pedro permaneceu ativo na pregação da palavra de Deus e no pastoreio do rebanho do Senhor, até a hora de sua morte. Não é fato que o apóstolo Pedro chegou a fixar residência em Roma. O certo é que a igreja em Roma não foi fundada por ele, até porque seria muito improvável que Paulo escrevesse uma epístola àqueles irmãos, sem mencioná-lo. De todos os relatos das tradições cristãs sobre as mortes dos apóstolos, o que possui mais confiabilidade é aquele que fala sobre a morte do apóstolo Pedro. Os escritos dos pais da igreja afirmam que ele foi morto em Roma em aproximadamente 68 anos depois de Cristo, sendo crucificado de cabeça para baixo. Segundo a tradição, Pedro seria crucificado da maneira convencional, mas se julgou indigno de morrer da mesma forma com que Jesus morreu. Então ele pediu para que o crucificassem, de cabeça para baixo. A verdade é que o Evangelho tem sua importância, primeiro por causa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porém, o apóstolo Pedro tem uma grande parcela nesses feitos citados na Bíblia Sagrada.